senhora de elevado espírito, muito instruída e de bondade verdadeiramente cristã. Nunca pensava nela, mas nos outros. Durante uma grande doença que me assaltou pouco tempo depois do meu casamento, ela veio tratar-me. A sua vocação era de devotar-se ao próximo. Desde que estava em Petersburgo não me correspondia com ela, mas queria-lhe sinceramente ouvir dizer que a minavam desgostos e que a sua saúde deixava a desejar, mas não sabia que ela estivesse seriamente enferma. No mês de fevereiro de 1902 tive um sonho que me deixou penosa impressão. Vi claramente um cortejo fúnebre, ouvi uma voz que me dizia: é o enterro de Sofia Maslow. De manhã falei desse sonho a meu marido, que, querendo tranquilizar-me, replicou: isso é sinal de longa vida. 3 dias depois meu filho, de 18 anos de idade, voltou do colégio, trazendo alguns livros embrulhados num jornal. Era o Novo Evremia, que tanto eu como meu marido nunca líamos, por causa das nossas opiniões políticas. Li, todavia, nesse jornal, certo dia, e por acaso, um dos artigos assinados pelo senhor, sobre astronomia, do qual fala em Estela, página 353. Tendo meu filho deitado o jornal ao chão, eu levantei-o. De repente, caiu-me sob os olhos a notícia do falecimento da senhorita S. Maslow, e do seu enterro em Moscou, o qual se realizara no dia seguinte àquele em que eu tivera o sonho. Calculará facilmente que a impressão fosse muito dolorosa para mim e até um pouco assustadora. Escrevi às irmãs da falecida, contando-lhes como eu tivera conhecimento da morte de minha amiga. O sonho precedera o enterro. Segundo fato, passei pela horrível desgraça de perder meu adorado marido, a 25 de dezembro de 1907. Nem eu nem meu filho esperávamos que ele morresse tão cedo. Como meu marido continuasse a desempenhar os seus cargos de professor e de administrador do colégio de meninas, em Moscou, e não quisesse tratar-se, não o considerávamos seriamente enfermo. A 24 de dezembro meu filho, depois de ter ceado com sua mulher e 2 amigos, quis dar um pequeno passeio. Fazia um lindo luar. Os seus pensamentos eram alegres e agradáveis. De súbito eram 10 horas da noite e uma ideia terrível atravessou-lhe o espírito e passou imediatamente. Foi como um relâmpago: o papa vai morrer. Um abalo agitou o seu ser. Reentrou em casa e contou tudo à sua esposa, que procurava tranquilizá-lo. Ora, precisamente nesse dia, 24 de dezembro, pelas 10 horas da noite, meu marido caía com uma síncope que o arrebatou em 24 horas. Eis, senhor e caro mestre, 2 fatos inteiramente verídicos que lhe submeto, a fim de que se utilize deles como lhe agradar, para a instrução geral. Louga, 7 de março de 1909. Eugênia de Bercout. Sim, observações feitas em todos os países e em todas as condições. Podemos acrescentar, em todas as idades, mesmo por crianças. Uma carta de 21 de julho de 1920 assinalou-me a seguinte observação: carta 4207, meu marido acaba de contar-me novamente que perdeu seu avô aos 8 anos de idade e que o velho fora encontrado, certa manhã, no soalho do seu quarto, inanimado. Havia 3 dias que ele estava de cama. Ora, uma noite, como meu sogro tivesse ficado perto do doente, minha sogra fora para sua casa, repousar um pouco, perto dos seus 2 filhos, que dormiam. De repente meu futuro marido ergueu-se na sua cama, bradando à sua mãe: mamã, mamã, que fazes? Tu dormes. Mas o avô morreu. Um pouco impressionada, minha sogra mandou calar o seu filho ainda criança, que tornou a deitar-se, entrando a dormir imediatamente, tanto mais que nem sequer havia despertado. Pelas 4 horas da manhã, meu sogro entrou em casa e disse à sua mulher: minha pobre amiga, tudo acabou. Teu pai morreu. A que horas? Pela meia-noite. Era exatamente a mesma hora em que o filho advertira. De resto, ao acordar, de manhã, não conservava a menor recordação do que se passara. Meu marido, que tem atualmente 49 anos, está pronto a certificar o fato, assim como minha sogra, que ainda vive, que há um mesmo o contou. Se o senhor assim quiser, isso será fácil. Joana Lumet, em Paris. A transmissão telepática não me parece absolutamente certa, porque a criança ouvirá falar sobre o estado desesperado em que seu avô se encontrava.
pode inscrever-se, todavia, nos fatos a cotejar. Possuo muitos outros análogos na minha coleção documental, o que reforça o seu valor, o seguinte, por exemplo, que não poderia explicar-se por essa hipótese. Sensação estranha experimentada por uma criança, carta 73, minha mãe tinha então 4 ou 5 anos quando, uma noite, despertando em sobressalto, ergueu-se na cama e assustou bastante seus pais, bradando por 3 vezes, morre, morre, morre. No entanto, como se tratava de uma criança muito nervosa, não se ligou importância ao que se tomou por pesadelo. Mas, durante o dia, recebeu-se um telegrama anunciando a morte do avô de minha mãe, morte ocorrida precisamente à hora em que ela acordara, gritando. Acrescentarei que tanto minha mãe como seus pais ignoravam que o velho estivesse doente. Eis o fato, tal como me foi narrado por minha própria mãe, que conservou uma recordação inapagável dele. Um dos seus leitores do departamento de Guarde, que quer assinalar-lhe este fato inexplicável, mas prefere que o seu nome não seja revelado. N.S. Evidentemente, nesse caso não podemos imaginar nenhuma autossugestão da criança. Não há apenas laços físicos entre os membros da mesma família, entre os avós e os netos, entre as mães e seus filhos. Desconhecemos as leis da encarnação. Existem laços morais. A seguinte comunicação foi-me dirigida em abril de 1899, carta 596, minha mãe é muito afetuosa. Todas as mães o são, mas nesta afeição se torna doentia, tamanha ela é. Quando algum membro da família morre, fica doente, de cama, pelo menos 8 dias, e mesmo nos terceiros e quartos aniversários desses falecimentos ela se conserva no leito 2 dias. Dado isso, vamos aos fatos. Fui estudante de medicina, longe dos meus. Todas as vezes que uma enfermidade me assaltava, minha mãe dizia aos que a rodeavam: meu filho está doente. Recebia uma carta de casa contando-me os receios maternos e minha irmã acrescentava: ela pretende, a todo o preço, que estás fatigado. Tranquiliza. Não se enganava. Eis o que é ainda mais impressionante, por 3 vezes fui abraçá-la, sem lhe revelar a minha visita, a ninguém informava da minha viagem, eram-me precisas 36 horas para chegar à minha casa, as horas em que o correio por lá passa, já sentenciado. Ora, nos dias em que eu devia chegar minha mãe não queria que se fosse para a mesa, dizendo, espero meu filho. E tinha preparado por suas próprias mãos alguns pratos de que eu gostava. A família gracejava com ela: vai servir-nos a ceia esta noite, felizmente que não porás de lado a garrafa que tiraste para teu filho, a tua extravagância de hoje. Eu, porém, chegava, e isto aconteceu 3 vezes. No último ano, estando na Argélia, dirigi-me à França para fazer os exames definitivos, não escrevi para minha casa. Ora, na faculdade de medicina, onde me encontrava, recebi uma carta de minha irmã. Dizia-me: nossa mãe afirma que vieste fazer os teus exames e que fostes aprovado, mas tu, se tivesse deixado a Argélia, ter-nos-ias informado disso. Esta carta fora-me enviada para a Argélia. Aqui está o que tenho para lhe comunicar. Se este documento tiver, algum dia, utilidade para o senhor, sirva-se deles. Mas peço-lhe que publique apenas a inicial do meu nome. Dr. F. Drome. A comoção mental que vai ser descrita é da mesma ordem que as precedentes. Foi-me narrada igualmente, como observação pessoal, pelo célebre pintor polaco Jan Stika, na seguinte carta, de 2 de novembro de 1920, carta 4296, caro mestre e amigo. Eis o fato de que lhe falei. Era em 1912. Eu e meu filho Tadeu havíamos partido para Menton, no intuito de nos dirigirmos a Gorbe e visitarmos o sanatório. Chegados a Menton não encontramos aí o automóvel que fazia carreira de Górbio. Fomos obrigados a entrar numa confeitaria e pedir alguma coisa, com o fim de podermos utilizar-nos do telefone, solicitando que nos mandassem o carro aludido. Esperando que ele chegasse, enquanto tomávamos o chocolate, fui de repente assaltado e atormentado por pensamentos angustiosos acerca do meu neto Casper, que nessa época tinha 7 anos. Foi em tal momento que senti o que nós, pais e avós, somos para os nossos pequeninos.
Meu pensamento ia para o pai de minha mulher, que também se chamava Casper. Com o coração oprimido, comecei a chorar a bom chorar. Meu filho, espantado, perguntou-me o que eu tinha. Respondi-lhe que pensava no meu neto e que não sabia a razão pela qual estava tão comovido. Pois bem, volvidos 15 dias soube por uma carta de minha filha que, no próprio momento em que eu me senti tão perturbado, a um domingo, à mesma hora, o pequeno Casper tinha sofrido, em Cracóvia, a operação do trépano e havia corrido perigo de morte. Assim se esclarecia o mistério da minha comoção. Não será isso um fenômeno de telepatia que corrobora a tese experimental que o senhor sustenta? Janstica. Essa sensação mental à distância mostra-nos que tais fenômenos observam-se mesmo fora dos casos de mortes, por ocasião de acidentes graves e de operações não seguidas de falecimento. Comoções transmitidas por ondas etéreas. Como serão regulados, determinados os nossos destinos? Quais são os laços, as afinidades que atuam sem o sabermos? A senhorita Germana Sens, que vive em Bordeaux, contou-me, a 3 de junho de 1920, um fato fisiológico muito curioso, pedindo-me para não revelar nomes. Eis esse fato, carta 4152, a doutora X perdeu, em 1918, um sobrinho de 14 anos, dotado de grande inteligência. Esse rapaz vivia em Bordeaux. Tinha uma prima irmã nascida no mesmo ano, no mesmo dia e à mesma hora em que ele nascera. Os dois pequenos amavam-se, pareciam-se um com o outro, escreviam-se cartas em que havia alguma coisa mais do que amizade, era como um amor nascente. Ora, os dois morreram no mesmo ano, no mesmo dia e na mesma hora e da mesma doença, um em Paris, a menina, e o outro em Bordeaux, o rapaz. Essa tocante união na vida e na morte das duas crianças inspira mais de uma reflexão. O inquérito que fiz, ao mesmo tempo, tanto sobre este como acerca de outros fenômenos psíquicos, assinalados pela narradora, forneceu, como quase sempre, as mais completas confirmações. Essas simpatias integrais são raras, mas incontestáveis. Manifestam-se, sobretudo, entre membros de uma família, entre amantes, entre amigos. Destacarei alguns dos meus papéis. Aqui está, por exemplo, uma sensação telepática experimentada por irmão gêmeos, carta 338, tinha uma irmã gêmea a qual consagrava grande afeto, muito mais vivo talvez do que o reinante entre irmãos e irmãs. Estava ela numa casa amiga, a cerca de 20 quilômetros de distância do meu domicílio, na manhã em que eu recebi uma carta da pessoa junto de quem minha irmã se encontrava, prevenindo-me de que ela se achava ligeiramente indisposta, mas sem o menor perigo. Na noite desse mesmo dia, quando eu me sentava à mesa com minha jovem esposa, para jantar, deixei de súbito cair a colher, exclamando: "Meu Deus, minha pobre irmã morreu." O fato, infelizmente, era verídico. Recebi, meia hora depois, a confirmação disso, se assim posso dizer, num telegrama explicando-me tal morte, que ninguém previra. Há nisto um fato estranho que eu nunca pude compreender. Não assino esta carta porque tenho horror à publicidade. 30 de março de 1899. P.B. Lamentando o anonimato do autor, singularmente timorato, penso que a sua narrativa é verdadeira e torno-a conhecida. Se tantas vezes se tem horror da publicidade é porque os nossos adversários, ignorantes, cobrem tudo isto de ridículo com a deplorável inconsciência que paralisa o progresso. No entanto, tais observações merecem toda a nossa atenção. Idêntica transmissão entre irmão e irmã, um dia, num domingo, durante o almoço de uma família muito unida, na Escócia, uma das meninas, Mariana Griffiths, levanta-se da mesa e vai para o jardim. Procuram-na e encontram-na sentada, a cabeça entre as mãos, fitando um buraco cheio d'água, parecendo imobilizada pelo terror, soltando depois um grito de angústia, por sentir que seu irmão morrera afogado. Esse irmão, de 19 anos, muito amado por sua irmã, família composta de 8 pessoas, estava então a 14 milhas, 22 quilômetros, distante de Blackwell, onde os seus viviam, e afogara-se precisamente a essa hora, em Firth Fort, ao tomar um banho. Era domingo, 1º de agosto de 1869.
É impossível duvidar de que esse irmão, ao afogar-se, transmitisse à irmã a comoção mental da sua angústia. Na narração seguinte observamos a mesma sensação, entre um filho e uma mãe, narrada por Lombroso, que registrou, entre outros, este exemplo curiosíssimo de comunicação telepática de moribundo. O Sr. T. Brusa, de 37 anos de idade, de constituição muito delicada, tuberculoso, nevropata, estava a jantar em Superga, perto de Turim. Era 3 de agosto de 1900, pelo meio-dia. De súbito, deixou de comer e rompeu a chorar, afirmando que via sua mãe moribunda em Asti, sem que tivesse sido informado da sua doença. Não houve maneira de tranquilizá-lo. Partiu para Asti, onde soube que sua mãe morrera, efetivamente, fulminada por uma apoplexia, no dia 3 de agosto, ao meio-dia. A própria morta, anos antes, havia deixado bruscamente o seu trabalho, no mês de julho de 1889, porque vira sua filha cometida de uma enfermidade na cabeça e fora correr vê-la. Encontrara, na realidade, com uma erisipela. Transmissão semelhante, ainda, entre uma filha e sua mãe. Esta sensação telepática foi-me transmitida da Rússia, a 12 de junho de 1899, carta 668, eu contava 10 anos de idade e minha mãe vivia a distância de 100 verstais de mim. Certa manhã, ouvindo bater às 8 horas, o som do sino fez-me doer o coração. Comecei a chorar e tive uma crise nervosa. As lágrimas e o mal-estar duraram todo esse dia, sem que ninguém pudesse explicar isso. No dia seguinte, à noite, recebeu-se uma carta, anunciando a morte de minha mãe, justamente pelas 8 horas da noite do dia em que eu experimentei a iludida angústia e chorei. Helena Danitovich, em Tiraspol, Rússia. Essas transmissões mentais entre mãe e filha são frequentes. Ainda que as manifestações telepáticas de moribundo sejam em número abundante para fundamentar as nossas convicções, parece-me que, quando as encontramos em nosso caminho de estudos, o nosso dever é o de continuarmos a notá-las. São mais pedras para o edifício do futuro. Ora, lendo ultimamente a obra de Paulo Hugues, intitulada Manifestações dos Espíritos, Paris, 1857, deparou-se-me a narrativa seguinte, enquanto se imprime o meu livro, eis que o Correio de Leão publica, na noite de 27 para 28, um caso singular de visão intuitiva produziu-se. Em Croix-Rousse, nestas circunstâncias, há 3 meses aproximadamente, os cônjuges honestos operários tecelões, movidos por louvável sentimento de comiseração, acolheram em sua casa, como doméstica, uma rapariga dos arredores de Bourgogne, pouco menos de idiota, que haviam encontrado na estrada de Brignais, onde fica o seu campo. No último domingo, entre 2 e 3 horas da madrugada, foram despertados por gritos lancinantes. A empregada dormia no ateliê contíguo ao seu quarto. A senhora acendendo o candeeiro, acudiu e encontrou a doméstica em estado de exaltação difícil de descrever, torcendo os braços em assustadoras convulsões, chamando sua mãe que, ao que afirmava, acabava de ver morrer. Depois de ter consolado como pôde a pobre rapariga, a senhora voltou para o seu quarto. O incidente estava quase esquecido, quando na tarde de ontem, terça-feira, o distribuidor do correio entregou uma carta do tutor da rapariga, informando-a de que, na noite de domingo para segunda-feira, entre as 2 e 3 horas da manhã, sua mãe morrera, em consequência de haver caído de uma escada. A pobre idiota partiu ontem de manhã mesmo para Bourgogne, em companhia do Sr. seu patrão, para receber a parte que lhe cabe na herança de sua mãe, de quem tão tristemente vira, em sonho, o fim lastimável. Ainda que não tivesse havido, ao que parece, inquérito organizado para apurar o fato, é difícil supô-lo inventado e, como grande número de outros análogos foram absolutamente verificados, este pode juntar-se à respeitável soma das observações dessas visões intuitivas, como se dizia outrora, ou melhor, as comunicações psíquicas à distância. Acrescentarei que neste caso não se poderá invocar a explicação de coincidência fortuita resultante da inquietação do sujeito relativamente à sua mãe, porque não foi de velhice ou de doença que ela morreu, mas de acidente imprevisto e repentino.
Acontece o mesmo na observação seguinte, que me foi transmitida por meu irmão, Ernesto Flammarion. Entre os escritores de quem ele publicava as obras contava-se uma mulher nova e elegante, a senhora Gina Sacheibey, prêmio de beleza no concurso de Nice. Tinha sido muito notada numa festa que ele dera, em 1893, para reunir os principais autores da sua importante casa editora. Eu publicara 3 romances escritos pela senhora Gina Sacheibey, disse ele, como deixara de escrever-me, esquecera completamente. Ora, volvidos 10 anos, encontrando-me na Avenida da Ópera, numa das sucursais da livraria, por uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, tive bruscamente a sensação persistente da imagem da encantadora mulher, e a minha surpresa era tanto maior quanto eu não tinha pensado nela havia muito tempo. Na manhã seguinte recebi um cartão de convite para o seu enterro. Informando-me dos pormenores desse inesperado fim, soube que ela exalara o último suspiro pelas 3 horas da tarde de sexta-feira. Pensaria ela, no momento de morrer, nos seus escritos, no seu editor, na livraria? Onda voando no espaço e encontrando um receptor no meu cérebro? Há nisto, evidentemente, mais alguma coisa que coincidência fortuita. Ernesto Flammarion. A correlação entre o falecimento e a impressão experimentada impõe-se à nossa atenção em todas as observações análogas. As sensações telepáticas apresentadas neste capítulo produziram-se no momento em que se passavam os fenômenos físicos ou psíquicos que lhes deram origem. Algumas vezes elas os precedem e os anunciam. Novo mistério. Assim, a sensação intuitiva que vou apresentar precedeu o acontecimento. Foi-me comunicada 20 de outubro de 1920, pelo príncipe Trubetskoy, de quem já publiquei 2 observações notáveis, carta 4287. Há alguns anos toda a família de Ricordi, o célebre editor milanês de música, vivia na rua Almenone, número 1. No último andar habitava sua irmã Amélia Brentano, muito doente, esposa de um arquiteto bem conhecido, prematuramente morto e vencedor do concurso mundial da nova fachada da catedral. O andar inferior era ocupado por amigos da família, de quem não me ocorre o nome, o senhor e a senhora X. Na noite de sábado, 18 de fevereiro de 1899, havia um grande espetáculo no Scala, mas o senhor X não conseguiu persuadir sua mulher a acompanhá-lo ao teatro. Estava angustiada. Ele partiu, portanto, só. Depois da meia-noite, reentrando em casa, encontrou a habitação iluminada, os criados de pé e sua mulher em estado desolador. Inexplicável emoção a dominava e uma coisa horrível tinha, no seu espírito, passado por diante da janela. Seu marido, todavia, conseguiu apaziguá-la e fazê-la deitar. A noite deslizou relativamente calma. Ora, na manhã seguinte a pobre senhora Brentano, sob qualquer pretexto, afastou de junto de si a sua enfermeira e, impelida por uma ideia fixa, num acesso súbito, abriu a janela e atirou-se à rua, onde ficou morta, tendo passado, ao cair, por diante da janela do quarto da senhora X. Príncipe Trubetskoy. Pretender explicar semelhantes fenômenos seria perder o nosso tempo, dado o estado atual das ciências psíquicas e naturais. Falta-me o espaço para continuar a exposição desses fatos tão curiosos. Provarão-se em mais do que 10. Sim, mas é preciso um limite. O leitor está edificado. Sabe atualmente o que há de pensar. Eis ainda, no entanto, um caso particularmente notável de que eu lamentaria a eliminação. O amor, o afeto, a dedicação não são condições indispensáveis para a produção desses fenômenos. Tal é o exemplo que vou apresentar. Uma sensação telepática de morte, complicada de intuição singular, foi-me transmitida pela senhora Susana Ollendorff, a esposa do célebre editor parisiense, no mês de novembro de 1920. É digna de toda a nossa atenção. Eila, carta 4320, o que vou narrar passou-se no mês de março de 1909. A greve dos Correios e Telégrafos, predecessora de outras, estava então no seu auge.
Certa manhã, enquanto eu me penteava, sentada à minha penteadeira, atravessou-me o espírito, de repente, a ideia de que talvez minha tia, que era, de resto, a única parente que me restava no mundo, estivesse morta a tal hora e que, em virtude dessa greve, eu ignorasse o fato. Mas, de súbito, acrescentei mentalmente: sim, vou sabê-lo, porque ela morreu, com efeito, e o pároco de X virá anunciar-me o seu falecimento. X é o lugar em que minha tia vivia e ficava algumas horas distante de Paris. Devo dizer que ela ia fazer 78 anos, mas era forte e quase nunca estivera enferma. Desde o verão precedente que eu não a via. Ajuntarei também que não era grande a afeição que nos unia. Era uma criatura extremamente devota, muito ligada ao clero católico, que me não perdoava certas ideias independentes, que ela julgava subversivas. O seu humor era intransigente, difícil o seu caráter. Nem sempre nos entendíamos. No entanto, eu tinha por ela certo apego, proveniente, sobretudo, do fato de sermos as duas únicas sobreviventes da família. Em suma, o pensamento de que ela devia ter abandonado este mundo, sem eu o saber, não deixou de me atormentar nessa manhã. Durante o dia recebi a visita de meu marido, que não era então mais do que um amigo para mim. Acompanhando-o à porta, quando ele se foi embora, disse-lhe: imagine que, de algumas horas até esta parte, sou perseguida pela ideia de que minha tia deve estar morta, do que eu não fui informada, por causa da greve, mas que vou saber tudo porque o pároco de X se disponha a trazer-me notícias a tal respeito. E olhe, acrescentei eu, designando a porta da escada, se o visse atrás desta porta não experimentaria a menor surpresa. Abri a porta referida. O pároco de X não estava por detrás dela. O meu visitante sorriu. Pouco tempo depois da sua partida, uma das minhas amigas vinha buscar-me para sair, quando me entregaram um bilhete enviado pelo Sr. Ollendorff, então diretor de um grande jornal da manhã. Esse bilhete dizia isto textualmente: se estiver ainda em casa, quando lá chegar este bilhete, passe pelo jornal. Tenho uma coisa importante a transmitir-lhe. Sei, disse eu a meu amigo, que ele quer dizer-me. É a notícia da morte de minha tia. O cura de X espera-me no jornal para me informar disso. Li nos olhos assustados da minha amiga o pensamento de que eu tinha perdido a razão. Quem disse-os há de que sua tia esteja morta? Perguntou ela. Porque havia de ser hoje e não outro dia. Finalmente, que iria o pároco de X fazer a esse jornal, que ele certamente considera como seguindo maus princípios? Partamos e lá veremos, respondi. Volvidos minutos, chegamos ao Gil Blas. A primeira coisa que vimos foi a longa figura negra do pároco, perfilando-se diante da porta. Ah, senhor pároco, exclamei eu, sei o que é que o traz. Sim, senhora, respondeu ele, o senhor Ollendorff acaba de repetir-me a conversa que tiveram. Estou espantado. Minha tia, assaltada durante a noite por uma congestão que nada deixava prever, fora encontrada, pela manhã, inanimada no seu leito. Aos gritos da criada, acudiram os vizinhos, que preveniram o sacerdote. Este, que de resto tinha recebido instruções, porque tive a surpresa de saber que minha tia me deserdara em proveito dos padres, em vão procurou a minha direção. Não a encontrando, lembrou-se de meu marido, que frequentava a casa da sua ovelha. Decidiu-se a ir diretamente ao jornal com o fim de me avisar. Tal é, caro mestre, a circunstanciada narrativa desta história. Susana Ollendorff. Todas as pessoas que conhecem a signatária dessa notável comunicação terão apreciado a sua franca lealdade, a sua ponderação de raciocínio, assim como as suas faculdades psíquicas especiais, que se manifestaram notavelmente no seu pressentimento do tremor de terra de Messina. Mais uma vez devemos reconhecer que essas sensações são incontestáveis. Galimari é, criadora do papel de Carmen, na ópera de Bizet, tão discutida desde o primeiro instante, teve sensação da morte desse compositor no momento em que ela ocorria. Ela transformou-se, escreve Leclerc, de 24 de setembro de 1875, na própria carne dessa partitura incomparável. E o mesmo jornal acrescenta: entre ela e o músico estabelecera-se uma comunicação espiritual, de certo modo psíquica. A senhora Galimari estava em cena, certa noite de junho.
Bruscamente, parou de cantar. Tinha sentido uma dor lancinante, como que uma pancada de martelo no coração. Recobrou a serenidade e cantou o ato, mas, reentrando no seu camarim, disse às pessoas que a rodeavam: aconteceu alguma desgraça ao nosso Bizet. Em seguida, o abalo que me chocou, vi levantar-se na minha frente, com rapidez de relâmpago, o seu rosto. Meu Deus, como ele estava pálido! Procuraram-se apressadamente informações. Bizet acabava de morrer. Tinha-se produzido um desses fenômenos de telepatia que a ciência hoje aceita. Outros jornais relataram esse caso por forma diversa. Segundo uma dessas versões, enquanto Gali Maria cantava a Carmen, na quarta-feira, 2 de junho de 1875, no princípio do terceiro ato, quando ela procura ler nas cartas a Buena Dicha, voltou maquinalmente o sinal de morte. Impressionada por um pressentimento, baralhou as cartas, tornou a deitá-las e o sinal de morte aparece outra vez. Custou-me acabar de cantar o ato e, quando saía do palco, desmaiou entre os bastidores. O fato da sensação telepática não é duvidoso, ainda que tenha sido narrado por várias maneiras. A cantora Emana Calvé contou-me, por diversas vezes, que nesse ato da Carmen, quando interrogava as cartas, o fazia na maior parte dos casos muito seriamente, com convicção, num determinado fim. Como interpretar, como definir as advertências dadas pelas cartas? Não é este o lugar próprio para isso. Todavia, não esqueçamos também a observação seguinte, que foi enviada de início a 12 de maio de 1899, carta 659, eis um fato que se passou comigo pessoalmente. Há 10 anos fui passar algum tempo em Paris, com minha família. Meu marido ficara na aldeia, nos arredores de Rouen, uma noite e encontrava-me em Neuilly, em casa de uma senhora conhecida. Depois de jantar jogamos as cartas, para nos divertirmos. No momento em que eu partia o baralho, caiu uma carta na mesa e a minha amiga, fitando-me, disse: seu marido morrerá esta noite. Falava seriamente. Então saí. Ao reentrar em minha casa peguei num baralho de cartas e deitei-as, para adivinhar o futuro. Fiz as minhas interrogativas sobre a advertência precedente, a resposta foi esta: sim. Custou-me, nessa noite, adormecer. Em dado momento despertei em sobressalto, com atroz dor no coração, levantei-me precipitadamente, corri à janela para tomar ar, e nesse momento ouvi bater as 3 horas. Não podia respirar, por fim bebi um copo d'água e voltei para o leito, não conseguindo readormecer. Na manhã seguinte recebi um telegrama, dizendo-me: seu marido acaba de morrer, venha depressa. Falecera pelas 3 horas da manhã. Calcule a situação em que me encontrei, depois de receber o despacho telegráfico, confirmando a profecia. A dor assustadora que eu sentira pelas 3 horas da madrugada correspondera ao momento da morte. Viúva do Bos Praça Beatriz, Vila Orengo, Nice. Imaginar que se trata, aqui, de puro acaso é coisa que não poderá satisfazer nenhum espírito refletido. Atribuir a visão a um jogo de cartas também não é aceitável. Foi a própria narradora quem experimentou o fato brutal, sob a ação de uma força oculta. As cartas ajudam a concentrar o pensamento, não são mais do que uma fórmula de tradução. Como uma discussão especial dessas estranhas contingências poderia instruir-nos, sem dúvida. Os novos problemas que se não devem mais desdenhar são numerosos. Este capítulo acaba de expor aos nossos olhos uma escolha considerável de sensações mentais correspondendo a mortes. A dúvida sobre tais transmissões psíquicas não é possível. Vamos agora ver passar à nossa vista uma série ainda mais rica de manifestações psíquicas, mais difíceis de compreender e, no entanto, tão inegáveis como as precedentes. Capítulo 9 Mortes anunciadas por barulhos, pancadas, ruídos inexplicáveis e fenômenos físicos. A eletricidade e a faísca. A gravitação no mundo astronômico, a eletricidade no mundo físico, o princípio vital no mundo vivo, o espírito no mundo psíquico, regem o universo. O universo é dinamismo. Averiguamos a irrecusável realidade de sensações, a distância, de mortes ignoradas. O conhecimento que temos de transmissões psíquicas por meio de ondas etéreas permite-nos compreender bem facilmente as sensações mentais.
Como contraste, vamos examinar aqui os casos, inteiramente opostos, de revelações de mortes por barulhos, por agitações violentas, por fenômenos mecânicos de naturezas diversas. Esses fenômenos físicos são tão numerosos, tão incontestáveis, que será útil consagrar-lhes capítulo especial, pondo fora de dúvida a sua autenticidade. Confessarei desde já que é atualmente impossível explicar essas manifestações materiais. Isso representa mais uma razão para que as estudemos. Encaremo-las de face. Não são menos frequentes do que as transmissões telepáticas mentais, pelo contrário. Já, de resto, as anotei no capítulo 5, que se ocupa das manifestações de moribundos antes da morte, especialmente no órgão Dernousein tocando por si mesmo, no ruído da Rua Nobel, em Paris, no leito que se ergue, numa cidade da Espanha, nas agitações ruidosas da casa de Luneville, nas pancadas que se ouvem, durante 8 noites, na persiana de um andar inacessível, etc. Trata-se aqui de fenômenos produzidos por espíritos de vivos. Agora teremos de examinar fenômenos observados à hora da partida para o outro mundo. As observações exatas feitas em todos os países, nas mais diversas circunstâncias, acerca de mortes anunciadas por barulhos inexplicáveis, pancadas ouvidas, passos, deslizar de pés, movimentos de objetos, estes, na maior parte do tempo, fictícios, são talvez o que há de mais surpreendente nas manifestações que estamos estudando. Há muito tempo já que os meus leitores puderam ser impressionados por tais fenômenos, fora deste trabalho, lendo, entre outros, O Desconhecido, o General Parmentier, o deputado e poeta Clovis Hugues, a religiosa, o Sr. Janvier P. Bouchard, Mariage, Morizot, Soulairol e tantos outros exemplos autênticos. Veremos ainda outros, mais adiante, no capítulo das manifestações de moribundos. Para transmitir a maior claridade possível ao meu estudo e para evitar aos leitores toda a investigação de análise, fazendo eu mesmo essa análise e essas distinções, queria eu destacar para este capítulo as observações especiais bem características de anúncios de falecimentos por barulhos produzidos sem causa aparente. Não é raro que as mortes sejam anunciadas por fortes pancadas, ouvindo-se não importa onde. É estranho, mas é assim mesmo, e a mais elementar lealdade manda-nos registrar os fatos tais como são. Procuraremos depois explicá-los se o pudermos fazer interpretá-los pelas nossas investigações do conhecimento do ser humano. Em geral, não se tem ousado olhar esses fatos, porque eles são importunos. Isto é uma covardia indigna do dever da ciência livre. Selecionarei entre os que me foram graciosamente comunicados ou nos que colhi em minhas buscas. Inaugurarei esta série por uma das mais singulares aventuras. O presidente da Sociedade de Horticultura da Circunscrição Administrativa de Tampes, o Sr. A. Blavitt, que estudou a influência da luz colorida sobre a vegetação, por experiências análogas às que eu criei outrora no meu observatório de Juvisy, fez-me conhecer, em abril de 1900, esta observação curiosíssima, certificada por 4 testemunhas oculares e auditivas e cuja narrativa levava, como habitualmente, os seus ouvintes ao riso. Carta 895, estava no colégio de Sens, no Yonne, e tinha 16 anos, quando recebi uma carta de minha irmã que vivia em Tampes, em companhia de meus pais e de uma criada. Nessa época minha mãe estava muito doente. Uma noite a campainha cujo cordão ia da alcova, onde meus pais dormiam, ao quarto da criada, situado no primeiro andar começou a tocar vibrantemente. A toda pressa, minha irmã, cujo quarto ficava próximo do da serva, foi chamá-la, descendo ambas para se informarem se minha mãe estava pior ou qual a razão pela qual chamavam. Meus pais replicaram-lhes que estavam a sonhar e que ninguém havia tocado. No mesmo instante ouviu-se nova campainhada. Meu pai saltou do leito. O cordão da campainha e o seu batente estavam ainda em movimento e a criada, fingindo-se destemida, exclamava: "Bate, bate, martelo, que me não metes medo." Havia, portanto, 4 testemunhas, bem acordadas, do que se passava e ninguém poderia tocar a campainha, a não ser uma pessoa que estivesse na alcova. Em seguida tudo reentrou na ordem. Antes de se tornar a deitar, meu pai consultou o relógio, vendo que eram 2h30.
2 dias depois recebia uma carta de Paris, anunciando-lhes a morte de uma parente. Querendo verificar se tinha havido coincidência entre o fato ocorrido durante a noite e o falecimento, escreveu para Paris neste sentido, recebendo resposta em que se lhe dizia que, na realidade, fora essa mesma hora que o decesso do seu parente ocorrera, o que fez com que meu pai exclamasse: "Não acaba, pois, tudo conosco?" Sem ser religioso, meu pai tinha convicções espiritualistas. Minha mãe era uma crente, sem bertice. Comunico-lhe este fato, muito circunstanciado, como dos mais notáveis, certamente, e merecendo ser-lhe transmitido. Estou tentado, como senhor, a inclinar-me humildemente diante de tais inexplicáveis coincidências e considerar-me-ia feliz se essas observações pudessem concorrer para o conduzir a uma solução. A. Blavit, em Etampes. Não se pode duvidar de que uma campainha se fez ouvir, foi agitada, sem causa conhecida, de que esse movimento foi visto e ouvido. Também não há dúvida de que a sua vibração correspondeu com um falecimento. Essas manifestações dividem-se em duas categorias principais muito distintas. Umas são objetivas, outras subjetivas. As primeiras são exteriores às percepções, físicas, mecânicas, materiais, as outras são sensações interiores. No exemplo que relatei viu-se a campainha em movimento, pertence, pois, à primeira categoria. A conclusão é a de que uma força psíquica pode agir à distância sobre a matéria. Isto já o sabemos por experiência de longa data e muito variada, é uma confirmação do que conhecemos. Agora, a causa atuante partirá de um morto ou de um vivente. Nada prova que o referido parente falecesse quando se ouviu a campainha, podia estar ainda vivo. Eis o que esses estudos comparados têm por fim ensinar-nos. Possuo certo número de observações análogas e, entre outras, uma ocorrida em Niort, que me foi transmitida em fevereiro de 1899, carta 197, de um toque de campainha inexplicado, coincidindo com a morte de uma vizinha que morava em frente e que manifestara sempre o desejo de ser sepultada pela pessoa a quem o chamamento foi dirigido. Toque no próprio instante da morte. Essas espécies de significações de falecimentos por toques não são muito raras. Observam-se em todos os países e em todas as épocas. Mas a ignorância psíquica é tão geral na humanidade como a ignorância astronômica, o que é dizer bastante. Na morte de Sr. Francisco de Sales observou-se esse fato. É relatado por Nicolau de Hauteville, na sua História da muito antiga e ilustre casa de S. Francisco de Sales, 1669, pag. 319. No dia 28 de dezembro desse mesmo ano de 1622, Luís de Sales encontrou-se em Tuile com sua mulher e com toda a família, pelas 10 horas da noite, aproximadamente, a sineta pendente de uma das janelas da torre do castelo, presa a uma corda que correspondia à parte inferior da escada, começou a tocar por si mesma, fortemente e por diversas vezes. Pensou-se, a princípio, que houvesse chegado qualquer pessoa que tivesse pressa, mandou-se um criado imediatamente abrir a primeira porta, ficando ele surpreendido por não encontrar ninguém. Passado meio quarto de hora, a sineta recomeçou a tocar com mais força, correu-se, de novo, mais prontamente ainda para a porta e, todavia, o criado não encontrou viva alma. Como isso sucedesse por várias vezes, Luís conheceu perfeitamente que ia suceder alguma coisa inteiramente extraordinária, deu ordem que se desprendesse a corda da sineta, mas então se passou uma coisa maravilhosa, porque ela continuou a tocar e o som durou tanto tempo que toda a família, que estava muito assustada, começou a rezar. Luís fechou-se no seu gabinete, no ardor da sua prece, soube por ciência, a que pode chamar-se profecia, que seu bem-aventurado irmão, o bispo de Genebra, falecera nessa mesma noite. Francisco de Sales, bispo de Genebra e Dancy, acabava de morrer, com efeito, em Lyon, pelas 8 horas da noite. Direi que os dois irmãos eram muito unidos e que eles chamavam os indivisíveis. Esses fatos, dos quais possuo numerosos exemplos, eram classificados. Primeiro de milagres produzidos pela vontade de Deus, quando andavam associados à vida dos santos. Segundo de farsas diabólicas, quando ocorriam fora das coisas da igreja.
Terceiro, eram ainda negados, geralmente, como estúpidos. 3 interpretações, 3 erros. Devemos examiná-los hoje com toda a liberdade, servindo-nos deles para o estudo do homem. Como e de que maneira se produzem eles, no momento da morte? Porque como esses ruídos, esses movimentos, essas manifestações materiais, por um espírito, extraio o seguinte incidente das notas que me foram transmitidas por minha mãe, de quem absoluta sinceridade, de uma parte, e de outra a perfeita ponderação de espírito, foram apreciadas por todos os que a conheceram. Uma noite, em Saint Ebault, em nosso quarto de dormir, fomos despertados por grande barulho, ouvindo cair um espelho que estava na chaminé e a caixinha do relógio de teu pai. Levantei-me e verifiquei que o espelho havia caído no fogão, sendo o relógio atirado para uma banda e a sua caixinha para outra. Pensei que se tivesse quebrado tudo e, palavra de honra, muito aborrecida, tornei a deitar-me, sem querer saber de mais nada. Pela manhã, quando nos levantamos, observamos que nada se tinha partido. Nessa manhã o distribuidor do correio trouxe-me uma carta anunciando-nos a morte de tua tia Boete, irmã de teu pai, falecida em Montigny nessa mesma noite. Que significava essa manifestação? A coincidência é, pelo menos, esquisita. Sabes que tínhamos muitas razões de queixa acerca da conduta de minha cunhada para conosco. Nada quebrado. Esses casos são verdadeiramente singulares. Tudo se passa como se apenas se tratasse de chamar a atenção. Não se parece, porém, que essas coisas sejam voluntárias, conscientes. A ser assim, isso não teria o menor senso. A distância de Montigny a Saint Ebault é de 23 quilômetros, em linha reta. Quer me parecer, depois de centenas de narrativas que me têm sido enviadas, que essas transmissões são de natureza idêntica. Eis um fato que tem certa analogia com o precedente. O Dr. Martin escrevia-me de Penny, Rote et Garonne, em março de 1899, carta 148, meu pai vivia 10 quilômetros de Cahors. Um dos seus irmãos, de uns 40 anos de idade, vivia em Figeac, a 80 quilômetros de distância, pouco mais ou menos, convalescente de pneumonia, creio eu. As notícias que de manhã nos chegaram a seu respeito eram excelentes. À noite, no momento em que meu pai, ao se deitar, pousava na mesinha de cabeceira o castiçal, este, ao contato do mármore, fez um barulho inteiramente anormal e, sem saber por quê, meu pai, muito assustado, disse-me: meu irmão morreu. A sua convicção foi tão segura que ele partiu, em plena noite, para Cahors, à procura do seu outro irmão, um velho cônego muito pouco crédulo, e anunciou-lhe a triste nova. Mandaram chamar imediatamente um carro de aluguel que, mesmo nessa noite, os conduziu a Figeac. Seu irmão morrera horas antes de eles chegarem. Em nosso desejo de explicar os fatos pelas causas naturais mais simples, pensamos primeiro que teria havido aqui uma ilusão de ouvido associada a um pressentimento. Mas essa partida de noite para uma viagem de 80 quilômetros e a coincidência verificada levam-nos a sentir a realidade de uma transmissão telepática, magnética, elétrica inominada, o nome ainda não foi encontrado. Continuemos. Recebi de um ministro plenipotenciário bem conhecido que me pediu para não lhe revelar o nome seguinte narrativa de manifestação de moribundo, que nos convida, ela também, a associarmos a eletricidade a essas transmissões psíquicas. Carta 964, conheço um caso muito curioso de um esmoler, o padre F.R., de quem não só o caráter eclesiástico, mas sobretudo as qualidades pessoais me não permitem a menor dúvida acerca da veracidade dos fatos em todos os seus pormenores. Comunico-lhe fielmente, só para o senhor, os nomes e os endereços, mas, se publicar esta narração, peço-lhe que não indique senão as iniciais. A observação foi feita em presença do padre acima referido e de toda uma classe do seminário, inclusive o professor X, que atualmente ocupa uma sede arquiepiscopal. Trata-se, pois, de um desses casos em que a manifestação foi observada por numerosas testemunhas que não as primeiras pessoas que chegam. Em 1889 o seminarista F., de cerca de 23 anos, estava gravemente enfermo, o que o impedia, havia muitos meses, de seguir as lições do seu curso.
ao longo da parede encontrava-se um cabide, no qual havia lugar reservado para as peças de vestuário de cada um dos alunos. Dada a ausência prolongada de F, um dos seus camaradas tomara posse do lugar que lhe pertencia e pôs nele o seu chapéu. Ora, uma vez, entre as 11 horas e o meio-dia, enquanto toda a classe seguia com atenção a lição do professor, o chapéu que estava no lugar que pertencia ao ausente começou a dar sucessivas voltas, sem que para isso se descobrisse a menor razão plausível. O movimento foi tão forte e durou tanto tempo, quase 1 minuto, que atraiu a atenção dos alunos e mesmo do professor, e produziu tal impressão que se falou disso durante o dia. Sentiam todos que alguma coisa estranha devia estar-lhe associada. Efetivamente, na tarde do mesmo dia um telegrama trouxe a notícia da morte do aluno F, ocorrida precisamente na hora em que o chapéu que estava no cabide chamou a atenção dos seus condiscípulos. Barão de M. Não nos parecerá tudo isso absurdo, ridículo, incrível. É o mesmo que Ptolomeu pensava da hipótese do movimento da Terra, soberanamente risível. É também o efeito produzido pelas patas agitadas das rãs de Galvani. Veremos ainda muitos. A seguinte manifestação de morte, por violenta rajada de vento, é análoga à que me assinalou o general Parmentier e que vem em primeiro lugar no capítulo 3º do meu livro Desconhecido. Foi-me enviada de Budapeste, em 1900, e textualmente transcrita, carta 988, caro irmão, se eu me permito escrever-lhe com este nome é porque me sinto seu irmão na ideia comum que fazemos das faculdades ainda ocultas da alma humana. Creio que é do meu dever informá-lo de um fenômeno pertencente à categoria daqueles que a analisa. Meu pai estava doente, havia muitas semanas, com forte nevralgia que o debilitava de tal maneira que, na sua idade de 75 anos, a morte era muito para temer. Estávamos, eu e minha mulher, em estado de contínua expectação, quando, na noite de 4 para 5 de abril, fomos despertados em sobressalto por terrível rajada de vento que abriu com grande estrondo a janela do quarto próximo, a qual tínhamos ouvido fechar, à noite, pela criada. Sentimos a corrente de ar entrando por debaixo da porta que separava os dois quartos e que estava fechada. Tive de repente a sensação de que meu pai podia ter morrido. Acendi a luz e vi que passavam alguns minutos das 3 horas. Não disse nada à minha esposa, para não sobressaltar o seu repouso, mas quando, no dia seguinte, recebemos por telegrama a notícia fatal da morte de meu pai, minha mulher confessou-me que também tivera, no momento do nosso despertar, sensação semelhante, mas mais positiva do que a minha, isto é, ao passo que eu pensava na possibilidade do fim, ela tinha certeza. Acrescentarei ainda que a rajada de vento era de uma força excepcional. Quando chegamos ao lugar em que meu pai vivia, Francisco, na Hungria, a 175 quilômetros daqui, em linha reta, um dos meus primeiros cuidados foi saber a hora em que ele morrera. A resposta foi esta: meu pai morrerá alguns minutos depois das 3 horas. Não fui vítima de uma ilusão, sendo calmo e refletido por natureza estou, pela minha profissão de engenheiro eletricista, habituado a observar minuciosamente, a não ser apressado nas minhas conclusões. Dou-lhe a minha palavra de que nada acrescentei ou omiti às circunstâncias que me parecem essenciais para o julgamento do fato e autorizo a publicar o meu nome e a minha situação. Pode pedir informações a meu respeito ao Sr. Désiré Corda, diretor do Serviço Elétrico da Companhia Fives Lillis, Paris, Rua Calmartin, e ao Sr. Maurício Loiui, diretor do Observatório de Paris. Antes, caro irmão, a expressão sincera da minha consideração mais profunda. Leopoldstadt Budapest, Coivoaz, 34, Rua Hungria. Segundo essa narrativa, que publiquei integralmente, o fato não pode deixar a menor dúvida em nosso espírito, ainda que seja absolutamente inexplicável para nossa atual ciência. Juntamos materiais, como o Tycho Brahe para Kepler. Se tivéssemos apenas um caso único desse gênero, poderíamos, em rigor, contentar-nos com a suposição de uma rajada de vento que chegasse ao ponto fixado por coincidência fortuita, mas há muitos outros e perfeitamente averiguados. A observação seguinte, não menos inegável, é do mesmo gênero.
numa carta que recebi, em 1899, do Sr. Marius Marioge, havia dois fatos a reter na memória. Mencionei apenas um, o desconhecido, capítulo 3º, caso Sulvir. O seguinte tem aqui o seu lugar, carta 104, meu chorado avô, morto depois, homem de sólido espírito, de raciocínio são e dos menos inclinados às alucinações, contou-mo bastantes vezes. Confiando em si, tendo ouvido bem, certificando-se por si mesmo, nunca fez a menor concessão senão quando quiseram insinuar-lhe, no momento em que contava o caso pela 100ª vez sem lhe mudar uma sílaba, que talvez, sem ele saber, fosse o joguete de um sonho ou logrado por uma sonolência. Cedo-lhe a palavra, minha cunhada, moça de 19 anos, caiu doente pouco depois do meu casamento com sua irmã. A doença foi muito demorada e, em fins dessa triste quadra de outono que devia levá-la, esperando em cada dia um desenlace fatal, toda a nossa família passava as noites perto dela. Devo dizer-lhe que essa querida amiga tivera sempre por mim a maior ternura, chamando-me constantemente para junto do seu leito. Eu vivia, então, na extremidade da povoação oposta a que ela habitava. Repousava um pouco, entregue aos meus tristes pensamentos, porque bem previa que essa existência não poderia durar muito, quando, de súbito, e por 3 vezes consecutivas, fortes pancadas agitaram as portadas e a sacada, ambas fechadas com fechos de correr e cuja janela dava para pequeno pátio cercado de casas, sem aberturas para o nosso lado. Levantei-me, abri a sacada, os reposteiros, e verifiquei que nada estava danificado, mas tive o pressentimento de que minha cunhada acabava de expirar. Desci e teria andado apenas uns 20 passos na rua, quando uma vizinha me disse, chorando, ela morreu. Já o sabia, respondi. É seguramente estranho, fantástico, incompreensível, uma encantadora mocinha que morre na mais tenra idade cuja morte se manifesta por abalos furiosos, sacudindo janelas. Esses fenômenos físicos brutais lembram-nos os movimentos da faísca e da eletricidade. Talvez que a comparação de todos esses fatos estranhos nos forneça uma solução. Falaremos a respeito mais adiante. A minha banca de trabalho está sobrecarregada, no momento, de numerosas observações desse gênero. Escrevi-me um leitor, no princípio do meu inquérito, carta 178, para corresponder ao seu desejo, formulei as suas perguntas aos 15 rapazes do meu curso de adultos. 13 de entre eles responderam-me que jamais tinham ouvido falar de fatos dessa ordem, 2, porém, declararam conhecê-los. Eis o principal. Foi um moço de 23 anos quem mo contou. Sua mãe ouviu, uma noite, nas águas furtadas que ficavam por cima do seu quarto, um barulho formidável, semelhante ao de uma pilha de madeira que aluísse, o que a despertou em sobressalto e que continuou ainda durante alguns segundos. 3 dias depois uma carta anunciava-lhe que, provavelmente no mesmo instante, ela não havia notado a hora, um dos seus parentes próximos tinha falecido em Montbéliard. Foi só ao ter conhecimento dessa morte que estabeleceu correlação entre ela e o barulho que ouvira e do qual toda a sua família em vão procurara a causa, na manhã seguinte. Se o senhor vir nisso qualquer interesse, estou à sua disposição para pedir informações complementares aos 2 mencionados rapazes e dar-lhe os nomes deles, se a isso me autorizarem, do que não duvido. Meline, professor de Tiefose, Vosgus. Outra manifestação material correspondendo a uma morte. Reproduzo a da carta recebida em março de 1899, carta 101. Eu e meu pai habitávamos o Izere. Um dos nossos amigos achava-se gravemente enfermo e todos os dias se esperava o seu falecimento. Uma noite, depois de o visitarmos, deitamo-nos bastante fatigados, porque ele vivia a uma distância de 3 ou 4 quilômetros da nossa casa. Estávamos havia instantes apenas na cama, quando se ouviu violenta pancada à cabeceira do leito, ao passo que um sopro imperceptível agitava os cortinados. Meu pai saltou da cama, exclamando, morreu. Viu que horas eram e vestiu-se à pressa para voltar para a casa do seu amigo. O doente morrera no momento em que tínhamos ouvido a pancada e percebido o sopro. Garanto-lhe a exatidão do fato. Pode dizer-se que há aqui uma coincidência extravagante, que o móvel estalou,
Por acaso, que os cortinados devem ter sido agitados por alguém, pode dizer-se tudo, quanto se quiser. Mas o fato é este. Teixeira Escriturário de Marinha, fundição de Ruelle, Charente. Cortinados agitados por sopro imperceptível. Observei-o muitas vezes em minhas experiências com Eusápia Palladino e com outros médiuns, como se viu em As Forças Naturais Desconhecidas. Este título será durante muito tempo aplicável a tais estudos. Pensamos na eletricidade. Mas que é a eletricidade? Uma força desconhecida. Continuemos a procurar. A carta seguinte foi-me dirigida de Abrites, Isere, a 13 de abril de 1899, carta 595, meu bisavô.